Oh, obrigada, Espírito Santo. Você pode manter o seu coração nessa atmosfera. Senhor, nós não queremos estar aqui como meros espectadores. Nós sabemos que a sua presença está nesse lugar, Pai. Nós não queremos fazer a nossa própria vontade, não queremos escutar o que nós queremos escutar, não queremos falar o que nós queremos falar. Mas nós queremos estar, Senhor, dentro desse mover, Pai. Porque é nesse lugar que você opera em nós. É nesse lugar que você opera através de nós. Obrigado pelo ambiente espiritual construído nesse lugar. Oh, Espírito Santo, você é livre. Você é livre, Espírito Santo de Deus. Você pode orar em outras línguas um pouco? Oh, Deus se move em mim e eu me movo nele. É o seu poder operando em nós, é a sua graça, é o seu favor. E eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim. Oh, rabasequetele barababas. Redereque sequetele barabamama sotorocotolobros. Deus se move em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta suas mãos. Vamos fazer uma oração de consagração, Senhor, nessa manhã. Obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade que nós temos de nos apresentar à sua presença, Pai. De ser movidos por esse amor. De ser alcançados pela unção que está nesse lugar. Nós não queremos estar aqui, Senhor, desligados, desativados, Senhor. Nós queremos ligar mesmo o nosso Wi-Fi nesse lugar para receber tudo aquilo que você tem para nós. Faça o seu querer, faça a sua vontade. Nós abrimos o nosso coração no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Meu Deus, que louvor ungido. Gente, vocês são muito ungidos. E não permitam que nada roubem isso de vocês. Porque num lugar como esse, e eu sei que Deus vai começar a levantar mesmo ministros de música. E nesse lugar, é possível que muitas coisas tentam roubar o seu coração. Tentem roubar o brilho dos seus olhos pelo amor de Deus. Não permitam. Você é ungido, meu filho. Você é ungido. Tem muito de Deus para a sua vida. E não se limite ao seu dom. Não se limite apenas àquilo que você sabe fazer. Você vai mudar. Você vai alcançar homens. Você vai alcançar. Vocês vão mudar histórias. Vocês são ungidos, amém? Você pode sentar. Obrigada. Você está empolgado por essa manhã? Estou muito feliz de estar aqui. Ontem eu tive a oportunidade de estar com as meninas de tarde. Os meninos ainda não me conhecem, então vou me apresentar de novo. Eu me chamo Suane, sou casada com esse varão valoroso aqui na frente, João Gabriel. Estamos no momento liderando, né, o departamento de jovens lá da sede. E como eu falei ontem para as meninas, é uma honra enorme estarmos aqui. A gente está sendo tão bem cuidado, recebendo tanto amor, tanto carinho. Então, quero agradecer também ao pastor, a toda a liderança. Está sendo uma bênção para nós.
Hoje a gente ia mudar um pouquinho os planos, mas enquanto esse louvor estava tocando, eu olhei para João e falei, não, vamos voltar para o plano original mesmo. Deus quer mesmo falar nessa manhã. A gente ia conversar, não, deixa para de noite, vamos falar essa mensagem de noite. Mas Deus disse, é de manhã. Então, se você está aqui, você vai ser abençoado nessa manhã, amém? Como é o nome dessa conferência, gente? Como é? Deeper. O nome dessa conferência é Deeper. E quem foi que explicou o significado de Deeper? Foi você, não é? Você quer explicar de novo? Foi tão bonito. Ontem eu expliquei que deeper é um adjetivo comparativo em inglês que significa mais profundo. Então, algo é mais profundo que algo. É isso. Eu não lembrava esses monte de adjetivos comparativos, substantivos e tal. Falei, mas eu vou falar para ela. Mas é exatamente isso. Deeper, ele quer dizer mais profundo. Não é só profundidade. Não é só profundo. É algo a mais do que esse profundo. E eu sei que vocês usaram como referência o universo, as estrelas e um belo astronauta. Mas eu quero falar uma experiência minha, como eu nunca fui no espaço. Permitam-me usar uma experiência vivida e eu vou usar o oceano. Beleza? Vamos fingir agora que isso é um mergulhador. E no lugar dessas estrelas são peixes, ok? Vamos usar a nossa imaginação. Mas quando eu escuto e vejo essa palavra, que é literalmente bem mais profunda, eu penso, e onde nossa geração está, as coisas que nós estamos almejando, as coisas que nós queremos alcançar. Você foi abençoado ontem de noite? As meninas de tarde, não foi uma continuação do que a gente conversou de tarde, sobre o nosso propósito, sobre aquilo que nós nascemos para fazer. E é impossível conversar com nossa geração sem tocar em propósito, sem trocar nessa palavra tão importante para nós, o nosso foco, o nosso alvo, aquilo que nós nascemos para fazer, a nossa essência, quem Deus nos chamou para ser. E nós estamos vivendo mesmo um período em que nós precisamos desse avivamento individual. Nós precisamos não apenas desse avivamento em que toda a nossa congregação, nossos amigos estão afogueados e estamos crescendo juntos, isso é uma bênção, amém? Mas nós precisamos olhar para nós mesmos e entender e nos encontrar onde nós estamos, onde nós queremos chegar, quais são os nossos planos, quais são os nossos propósitos e o que é que eu posso fazer para avivar o dom que já está dentro de mim. Amém? Esse avivamento individual é independente do pastor dessa igreja, do seu líder de jovens ou de quem que seja que vier ministrar aqui nesse lugar. É um sim que só você vai poder dar. Amém? É um lugar que só você vai poder alcançar. É um lugar que só você vai poder atingir. São as suas decisões. São os seus posicionamentos. São os lugares que você se expõe. São os seus sims e são os seus nãos. Então, eu quero trazer no início dessa mensagem essa responsabilidade. Porque, sim, nós estamos trabalhando em conjunto para levar a nossa geração, os nossos amigos, os nossos jovens, para um lugar de intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso ver aqui esse monte de jovem adorando ao Senhor de forma tão intensa, tão ungida. É impressionante. Mas eu não conheço o que eles fazem em casa. Eu não conheço quais são as distrações que podem roubar o foco deles. Mas só eles conhecem. E é uma coisa individual. Fala assim, avivamento individual. E nessa missão, nesse avivamento que nós já estamos provando e nós vamos provar mais e mais e mais de forma profunda, eu lembrei de uma referência hoje de manhã dos alunos da turma, né? Tem uns alunos que fazem a tarefa de casa, que fazem o dever, que fazem os trabalhos, e tem aqueles que só pegam bigu nos trabalhos dos outros, não é não? Que é fácil. Uma prova em dupla, quando o professor é bonzinho, prova em dupla. Aí sempre tem o nerd e uma pessoa que não quer nada com a vida junto, não é não? Que tipo de aluno nessa missão do avivamento você quer ser?
Por quê, gente? Porque o nerd, aquele inteligentão, ele não está nem aí para quem está fazendo dupla com ele. Na verdade, quem está fazendo dupla com ele não faz nada além de conversar e bagunçar. Ele está ali, ó, beleza, faça comigo. O meu 10, mesmo que eu lhe empreste o meu 10, é de boa. Mas eu sei onde eu vou chegar. Eu sei os lugares que eu quero alcançar. E aí, nesse lugarzão que a gente está aqui, nesse marzão, nesse universo de possibilidades, de destinos, de caminhos que a gente pode tomar, que tipo de aluno a gente é? É aquele que na hora do trabalho em grupo, você quer fazer a capa? Que eu era assim, eu faço a capa, eu imprimo o trabalho. E aí, qual a sua participação no reino de Deus? Qual a sua participação quando a gente se encontrar com o nosso Criador no céu? Ele vai olhar para a gente e vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Ou ele vai dizer, eu nem te conheço. Quem é você? E você vai começar a apresentar, mas eu tirei 10 desse trabalho, eu consegui fazer isso, eu imprimi o trabalho, e Deus vai dizer, mas não tem o seu nome. Esqueceram de colocar o seu nome. Porque nós precisamos desse avivamento individual. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Você está entendendo? Eu estou repetindo para você realmente fixar isso na sua cabeça, amém? Suane, como é que a gente vai desenvolver isso? Como é que a gente vai conseguir alcançar esses lugares? Como a gente pode conseguir dar esse sim ao Senhor de mesmo? Nós estamos aqui, gente, vivendo nessa terra, não pelos nossos próprios prazeres. E, na verdade, isso é o que o mundo mais nos prega, que nós precisamos viver para nos sentir bem. Nós precisamos viver para nos sentir plenos, em uma plenitude que se esgota em uma noite. Uma plenitude, uma alegria que no outro dia você não lembra nem onde estava, mas aquilo foi bom demais para eles. O mundo tem pregado isso para nós. O mundo tem estampado isso nos filmes, nas séries, nas mídias sociais. Mas nós que entendemos realmente quem somos, sabemos onde queremos chegar, como alcançar esse lugar? Ao não ser por uma disciplina, a não ser por sacrificando a nossa carne, a não ser para dizendo não a esses prazeres. Agora me pergunta, Suane, é confortável fazer isso? É de boazaça? Deixa eu te perguntar, será que foi confortável para Noé passar a vida inteira construindo um barco num mundo que nunca tinha nem chovido? Foi confortável? A vida inteira de um homem construindo um barco, sendo chamado de louco, sendo julgado. Oh, vai do barco. Ai, vai da lancha não, vai do barco, não é, né? O vai do barco. Ai, doido. E ele tentando convencer a família, conseguiu convencer os filhos. Passou a vida inteira construindo um barco. Será que não foi complicado dizer sim ao Senhor para isso? Será que não foi complicado para Abraão dizer sim em sua velhice e pensar, Deus dizendo a ele, você vai ser pai de multidões? Um velho? E agora o povo estava chamando ele de pai de multidões. Será que não foi complicado para ele? Será que não foi difícil acreditar nisso e dizer sim a isso? Será que não foi difícil para Jesus? A palavra fala que ele se esvaziou de toda a sua glória e divindade. Não usurpou ser como ele realmente é, que é como Deus, mas abriu mão de sua glória e se tornou homem. Será que foi confortável? E se tivesse sido confortável, Jesus não tinha chorado no Getsemane? Se tivesse sido confortável, Jesus não tinha tentado dizer, Pai, por favor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E aí nós, quais são as respostas que nós estamos dando a Deus? O que é que o Senhor tem te pedido? Eu falei com as meninas ontem sobre isso. O que é que Deus tem te pedido que você não conseguiria entregar? Que você não conseguiria devolver a Ele? A vida de um cristão não se resume a congregar. A vida de um cristão não se resume a servir em um departamento na igreja. A vida de um filho de Deus não se resume a isso.
E se isso não estiver bem cucado nessa nossa cuquinha, nessa nossa cabeça, nós vamos nos perder e vai ser muito fácil. Nós seremos presas fáceis para o mundo. Tudo que o mundo nos oferecer, a gente aceita. Os rótulos que o mundo tenta pregar em nós, a gente aceita. Mas diga assim, eu não fui chamado para isso. Eu não nasci para o mundo. Nós somos filhos. Nós somos servos. E Deus, Ele tem requerido de nós essa condição de servos obedientes. Eu falei para as meninas ontem, nós não fomos chamados. E Deus não está esperando de nós o nosso voluntariado. Ele está esperando a nossa obediência. Deus não quer voluntários, Deus não tem voluntários, Ele tem filhos e filhas obedientes, que sabem o valor do preço, do sim que deram. Amém? E eu falei para vocês que eu ia contar um pouquinho sobre a minha experiência. O que é isso aqui? É um mergulhador, vocês acertaram. Não é um astronauta, é um mergulhador. E aí eu vou contar um pouquinho sobre uma experiência de mergulho que eu tive. A gente casou em 2019 e tivemos o privilégio de ter uma lua de mel bem legal. A gente foi para um lugar que a gente já queria há um tempo. A gente conseguiu ir para o Cancún, gente. Foi muito bacana, foi muito legal. A gente foi para o México, uma experiência nova. Minha primeira viagem para fora do país e tal. A gente queria muito, passou muito tempo desejando, ia dando errado no finalzinho, mas deu certo. Diga assim, glória a Deus, se alegra comigo. Minha gente. E a gente escolheu esse destino, foi muito legal. E chegamos lá, no outro dia de manhãzinha, a gente teve uma reunião com um rapaz que era mexicano, mas falava português fluentemente e era associado à agência de turismo daqui do Brasil que a gente tinha comprado as passagens, enfim. E ele chegou lá no outro dia para explicar um pouquinho, falar como funcionavam as coisas, explicar o que tinha perto do hotel que a gente estava hospedado, falar onde tinha farmácia perto, se a gente precisasse de alguém, podia ligar para tal pessoa, enfim. Foi uma reunião bem prática e essencial, porque foi engraçado, a gente chegou lá, né? E chegamos no hotel e a gente, beleza, espanhol é de boa. Se fosse para um lugar que falasse inglês, a gente realmente não conseguiria entender muita coisa. Mas espanhol, tranquilo demais. Chegamos no hotel, demos os documentos, a mulher começou a falar. E eu não entendi uma única palavra do que a mulher falou, para começar. E eu falei, meu Deus, ela falando super rápido, entregou a chave do quarto e a gente... Tá, saiu pelo hotel. Meu Deus, nos guie. E aí, realmente, a gente precisava dessa reunião com esse rapaz para ele explicar direitinho onde tinha restaurante perto, onde tinha restaurante, porque a comida lá é bem diferente, tempero diferente. Não gostei não, mas enfim. Tinha feijão no café da manhã, com tomate, assim. E eu querendo um pãozinho de queijo da irmã. Mas ele nos falou tudo isso. E no final da reunião, a gente não tinha fechado nenhum pacote de passeio. De nada. A gente preferiu ir lá para ver lá, né? E ele nos apresentou um monte de passeios, né? Passeio para mergulho, passeio para visitar ilhas, passeio para conhecer umas ruínas, passeio para ir em outra cidade, enfim, um monte de passeio. E nós conversamos lá e escolhemos 2 passeios. Escolhemos conhecer uma ilha chamada Isla Mujeres, que é muito linda, tem um parque lá aquático, tem uma parte que é o Mar do Caribe, que bate lá nas pedras, enfim, bem legal. Escolhemos um mergulho de snorkel. Quem sabe o que é snorkel? É aquele tipo de mergulho que você fica na superfície, com aquele canudinho, tá? Nós escolhemos esse mergulho de snorkel, um coração parece, que era uma área que ele prometeu que a gente viria raias e tartarugas e peixes esquisitos e tal. E a gente, uau, quero ver essas coisas. E escolhemos esse passeio. E beleza, ele entregou uns vouchers da van, voucher do barco, as pulseiras de identificação. E a gente estava mega empolgado, recém-casado, vendo tudo aquilo. E beleza, chegou o grande dia do passeio de mergulho de snorkel. Ai. Vou começar a contar agora o que aconteceu comigo. Peraí. Gabriel ama muito água,
mar, coisa. Ele ama entrar na água e tal. E eu sou um pouco mais medrosa, mas eu sou um pouquinho aventureira também. Mas enfim, chegou o grande dia, acordamos mais cedo, arrumamos a nossa coisa, fomos esperar a van e fomos até o barco, entramos no barco, vimos lá quem estava lá, muita gente tinha feito o mesmo passeio, escolhido o mesmo passeio com a gente no mesmo dia. De brasileiro, só tinha eu e João que falava português. O resto da galera falava todo tipo de língua, tinha americano, enfim, estava todo mundo no mesmo barco, literalmente. E ingressamos na nossa viagem. E beleza, né? A música tocando, todo mundo feliz, todo mundo tirando foto, tirando selfie e tal. E aí, um certo momento, a música deu uma baixada e uma pessoa se apresentou para nós. E começou a falar. Balá. E eu não consegui dizer a você o que ele estava falando, porque ele estava falando em espanhol. E estava eu e Gabriel lá, sentados na pontinha do barco. E dizendo, o que é que este homem está falando? Meu Deus. E eu comecei a perceber que ele estava dando instruções importantes para a nossa sobrevivência. E isso começou a me preocupar um pouco. E ele, e eu, meu Deus. E aí eu entendi. Eu olhei para Gabriel bem, vocês sabem, né? Bem de boa. Se o barco quebrasse ali, ele falava, estou de boa. E aí eu que não sei nadar tanto, eu pensei, eu preciso prestar muita atenção. Eu preciso entender tudo que ele está falando. Eu não estou entendendo nada, mas beleza. E ele começou a falar, e eu colocando muita atenção. E aí ele meio que começou a traduzir. Aí eu, glória a Deus, sendo que ele começou a traduzir para o inglês. E eu, meu Deus, eu sei mais inglês do que espanhol, eu pensei que seria ao contrário, mas ele começou a traduzir, eu comecei a entender algumas palavras soltas. Ele falando água, protetor solar, sol. E eu, beleza, vamos lá, vamos estar lá entendendo. Eu estava colocando toda a minha atenção naquele homem, naquele momento, porque eu sabia que era para a minha sobrevivência. A minha vida estava, querendo ou não, em risco naquele barco. Sabe, gente, às vezes a gente está em lugares. Deus começa a nos dar instruções, mas a gente só está escutando em espanhol. A gente só está escutando em inglês, a gente não consegue entender. A gente sabe que Ele está falando, mas não estamos sintonizados. Nós não conhecemos a palavra. E é confuso para nós. Aquela informação a gente sabe que é importante para a nossa sobrevivência. Mas a gente não consegue entender. E Deus está falando. Deus está nos falando todo o tempo através da sua palavra. O que nós somos, o que nós podemos, o que nós devemos fazer, o que Ele espera de nós. Mas a gente está ali, sem entender nada. Simplesmente porque não conhecemos a palavra. Simplesmente porque nós não estudamos a língua de Deus. Ficar calado, né? Mas vocês ainda vão rir da minha história, ainda tem muita coisa pela frente. E eu estava naquele barco, gastando as minhas energias tentando entender uma pessoa que estava falando algo totalmente diferente de mim. E eu, beleza, vamos na fé. Deus não vai deixar eu morrer aqui. Não é possível. O nosso erro também muitas vezes é achar que nós estamos entendendo. É escutar aquelas palavras pontuais que a gente talvez até tenha que a gente entenda mais ou menos, um sol, um mar, um cuidado, um vai, um fica. Mas a gente pensa que a gente está entendendo a mensagem completa e a gente começa a agir com o nosso próprio entendimento e não com aquilo que Deus está falando. E a gente pensa, não, Deus falou comigo, mas na verdade Deus estava falando, não vai por aí. Não faz essa coisa. Não tem essa associação. Não entra no namoro agora. E a gente, por não estar entendendo nenhuma dessas palavras, a gente pensa, Deus falou namoro, então agora eu vou namorar. Distorcendo uma palavra, uma instrução, porque não consegue sintonizar os ouvidos à voz de Deus. Nós não podemos, e como filhos nós nem merecemos estar em um lugar onde nós não falamos a língua do nosso Pai. Amém? E aí, beleza, estava lá, pela fé,
olhando para aquele homem de aparência estranha e pensando, o que será de mim? E aí entrou uns ajudantes desse cara, com várias coisas assim, vários equipamentos e tal, e começou a nos entregar os equipamentos para aquele mergulho. A gente, como era um mergulho de snorkel, então a gente ganhava um colete, glória a Deus, um pé de pato e uma máscara de snorkel, que é com aquela mangueirinha que eu falei para vocês. E ele começou a entregar um kitzinho para cada pessoa que estava no barco, e beleza. E aí o cara começou a ensinar a colocar os equipamentos. Mas ele não estava falando em português, minha gente. Eu não sabia o que ele estava falando. E ele começou a explicar as amarrações do colete e a forma que colocava o negócio. E eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. A viagem nem começou. E eu já estou aqui nessa agonia. Esqueci de falar para vocês um detalhe. Eu enjoo com muita facilidade. Em ônibus, em carro, em coisas. Gabriel ficou responsável por levar o kit de primeiro socorro do casamento. E o abençoado não levou nada. Nada. Aí a gente tentou ir numa farmácia para tentar achar um remédio de enjoo. E o cara sem entender nada. Aí a gente foi embora. Enfim, eu não tinha nada ali. Isso foi a única coisa que ele ficou responsável de levar, né? Mas tudo bem. E aí, tem esse negócio do enjoo, mas eu estava falando de quê? Assim, dos equipamentos. E ele começou a ensinar como colocava esses equipamentos. E eu comecei a novamente gastar muita energia tentando prestar atenção naquilo. E eu, beleza, eu vou pelo menos visualizar. Se eu não estou conseguindo entender, eu preciso pelo menos visualizar como é que ele está fazendo. E eu comecei realmente a colocar meus olhos assim para trabalhar, literalmente. E sabe, gente, novamente trazendo a referência para a nossa própria vida. Deus dá equipamentos na nossa mão, nos ensina a usar, mas por novamente nós não entendermos, a gente vacila. Aquilo que deveria ser uma bênção, aquilo que deveria ser um suporte para o seu ministério, aquilo que deveria ser uma ferramenta de você alcançar outras pessoas, se torna aquilo que te paralisa, aquilo que te puxa para baixo, aquilo que te sufoca. E aquilo que pode matar o seu chamado. Aquilo que Deus te deu na tua mão, como melhores habilidades, como seus dons e talentos. Se nós não soubermos utilizar, vai ser aquilo que nos mata. Aquilo que nos faz parar. Quer um exemplo? Finanças. É uma bênção, gente. Deus dá como ferramenta na mão de pessoas, é uma bênção. Não sabe como utilizar, fica preso num lugar de avareza. Fica preso num lugar de miséria. Pode ter o dinheiro do mundo todinho, mas é pobre de espírito. Não sabe utilizar. Adianta de quê? De que adianta? Nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, coisas que Deus confiou a mim e a você, é o nosso chamado. Instrumentos que Ele colocou na nossa mão, não sabe como utilizar, fica preso no orgulho, na soberba, na prepotência. E aquilo que deveria ser o grande estandarte da sua vitória, se torna aquilo que te para, que te mata. Não é para você, não é o seu lugar. Saiba como usar os seus equipamentos. Saiba como colocar um colete corretamente. Saiba como aplicar o seu dinheiro no ministério. Saiba como chegar aqui na frente e não ficar... como chegar aqui na igreja e não ficar almejando lugares para ser visto. Nós não somos chamados para isso. Pare de competir com o seu irmão. Nós não fomos chamados para isso. Pare de usar os seus dons, as suas habilidades, a sua facilidade de comunicação para o mundo. Se você pode agregar coisas ao reino de Deus. Se você pode crescer com essas coisas que Deus tem confiado nas suas mãos. Mas, novamente, voltando à linguagem, se você não entender para que essas coisas estão nas suas mãos realmente, você nunca vai conseguir usá-las da melhor forma. Assim como eu fiz com o colete salva-vidas. Eu estava lá naquele lugar, não consegui colocar o meu colete legal, gente. Eu não consegui amarrar da forma certa.
E aí chegamos no lugar certo do mergulho. Fala assim, lugar certo. Fala de novo para beber água. Sabe por que eu gosto dessa parte? Porque eu gosto de repetir essa parte do lugar certo. Porque o mergulho que a gente pagou, ele só poderia ser ali, exatamente ali. Não poderia ser em lugar nenhum, mas aquele marzão infinito. Porque era ali que os instrutores conheciam. Era ali que aquela promessa de ver tartarugas e arraias, que eu não vi nenhuma, tudo bem. Mas eu vou contar por quê. Não, tinha que acontecer ali. Era o lugar certo. Chegou a parada. Era o lugar de pular na água. Estava na hora de pular na água. Ei, será que você está pronto para pular na água? Quando o barco chegar no lugar certo, o lugar que Deus tem para você, será que você vai estar pronto? Será que você vai estar equipado? Será que você vai estar sabendo nadar? Será que você vai saber pular? Ou será que você vai estar cheio de inseguranças, de medo, sem saber quem é, sem saber para onde vai, sem equipamento? Foi o lugar certo que a gente parou. E aí ele mandou todo mundo ficar de pé. A música já estava bem baixa, porque era um momento de atenção. Todo mundo precisava pular na água. E ele meio que falou assim, quem quiser pela escada, vem para esse lado. Quem quiser pular, vai para esse lado. E eu fui para a filinha da escada, e Gabriel me puxou. Aí o amor, ele, não, a gente vai aproveitar. Gabriel estava vivendo uma experiência incrível, maravilhosa. E aí ele começou a ensinar a pular. Era a ponta do barco, assim. E ele começou a gesticular. Ele falou, blá, 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 blá. Mas ele meio que falou assim, segura no seu colete aqui. Com a outra mão você segura na máscara. Bota um pé para frente e pula com o outro pé. Essa foi a instrução simples que ele deu. E eu, beleza, eu falei, amor, vai na minha frente. Nós éramos os primeiros da fila. Eu falei, vai na minha frente que eu vou depois. Que eu vejo como tu pula. E aí, beleza, lá vai João Gabriel. Nem esperou. Pulou. Aí eu atrás, uma filona de gente atrás de mim. Aí eu, Senhor, não tem nem como eu sair daqui agora. E fui na festa. E do jeito que ele disse, né? Segurei no colete, segurei no óculos, botei um pé para frente e pulei com o outro. Mas qual foi o problema de Suane? O meu colete estava muito folgado. E quando a gente pula da altura do barco, a gente afunda muito para depois voltar. O problema é que eu pulei e o meu colete subiu para a minha cabeça. Rindo. Estão entendendo? O meu colete subiu e eu fiquei ali num misto de afogamento, de sobrevivência, entre a morte e a vida, sem saber se eu estava afundando, sem saber se eu estava subindo, sendo puxada, né? Porque eu pulei, a gravidade estava me puxando de um lado, o colete estava me puxando do outro. E beleza, e naquele momento eu só pensava, cadê João Gabriel? Ele já estava bem longe. E eu pensava, tá todo mundo olhando para mim. Eu pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? Tem um monte de gente esperando. E lá, morrendo. E eu pensei, eu falei, eu preciso primeiro sair daqui. Eu preciso sair desse lugar para as pessoas ficarem pulando e eu me resolvo em outro lugar. E eu fui nadando assim, pro lado. E eu falei, eu preciso corrigir o meu colete. Eu não vou conseguir ficar na água com o colete assim. E ali, gente, sozinha, na água, já no meio do lugar, assim, as pessoas lá já se divertindo, Gabriel estava longe. E eu tive que aplicar, gente, um esforço muito maior para consertar os meus instrumentos. Naquele lugar eu estava sozinha, ficar nadando com aquele pé de pato que eu nunca tinha nadado na vida, é muito ruim, é desconfortável. E eu estava tentando consertar coisas que eu podia ter consertado no barco. Num lugar de segurança. Eu precisava ali estar colocando força em coisas que eu não precisava estar colocando. Está me colocando num lugar, uma situação de cansaço, de esforço físico. Quantas e quantas vezes a gente se encontra nesse lugar? Que a gente diz, Senhor, eu não tenho mais forças, tem tanta coisa para organizar, tanta coisa para organizar. Ei, mas tinha um tempo certo de organizar essas coisas. É porque a gente dormiu no ponto. Nós não podemos mais dormir no ponto. A gente não pode ser pegado despreparado mais nesse mundo. A gente não tem como entrar na água e ficar consertando coisas que a gente devia ter consertado no barco. Quando a gente chegar no lugar certo, a gente tem que estar pronto, equipado, preparado. Senão a gente vai perecer. Senão a gente vai se afogar. Obrigada, Senhor.
E beleza, pulei na água, estava lá, tinha consertado meu colete, eu falei, glória a Deus, agora eu vou curtir. Agora não é possível que eu não aproveite um pouco dessa viagem. E aí eu comecei a nadar, gente, a coisa mais linda do mundo. A água é muito translúcida, muito. E os peixinhos um monte passando por você. Aquela coisa linda, a infinidade de coisas, porque você consegue ver muito profundo, porque é muito transparente a água. Então você consegue ver realmente o alto mar lá embaixo, os corais, os peixes maiores. E eu, uau, graças a Deus estou curtindo minha viagem. E tinha um rapaz que pulou na água junto com a gente, que era um instrutor, que ele ficava lá na frente com uma bandeirinha vermelha e ficava gritando, ok! E todo mundo tinha que seguir ele, porque ele sabia para onde nos levar, ele sabia o que iria nos mostrar. E nós não poderíamos ficar soltos em alto mar, a gente tinha que obedecer. E enquanto eu estava indo em direção, lembrando que eu já estava sozinha. Tudo bem, amor, te perdoo. Só estou querendo enfatizar aqui. Gabriel estava muito, gente, se divertindo muito, assim, ele estava encantado, ele gosta disso, mas eu entendi o bichinho. E eu estava lá, eu falei, não, vou seguir o instrutor. E fiquei lá, nadando, a coisa mais linda, todo mundo. E nesse momento, eu comecei a observar uma coisa diferente que eu achei. Lá no fundo do mar, bem no fundo, tinha um homem. Um homem totalmente despreparado, assim, sem nenhum equipamento, sem colete. Ele só estava com uma câmerazinha, lá no fundo, tirando foto dos peixes maiores. E nadava, aí ele subia, aí descia de novo. Ele podia fazer isso. A gente não podia, porque a gente estava com colete. Aí eu fiquei pensando, caramba, quem é esse homem? Que pode ir em lugares que eu não consigo ir, hein? Quem é que é esse homem que está lá com os peixes maiores, conhecendo os corais mais de perto, e eu estou só na superfície? Por que ele pode e eu não posso? Fiquei indignada, em alto mar. Por que fulano está prosperando tanto e eu estou numa superfície? Por que fulano consegue coisas, consegue conquistar coisas, é mais legal e eu estou aqui nessa superfície? Que coisa chata. Por que ele pode chegar em lugares mais altos, mais profundos e eu não? Nos faz pensar, né? Aí eu lembrei por quê. Deus me deu a resposta na mesma horinha. Ele falou, foi você que escolheu esse tipo de mergulho. Foi você que escolheu o snorkel, Suane. Foi você que escolheu estar na superfície. Foi você que escolheu esse lugar raso. Esse lugar com atrações superficiais. Que nos molha, mas é superficial. Não nos cobre. Qualquer coisa que acontecesse na superfície poderia me atingir. Aquele homem não atingiria. A superfície é um lugar de enjoo. Vou contar essa experiência já. Mas por que ele pode e eu não posso? Ei, quais são as suas escolhas? Na hora de escolher o passeio, que tipo de passeio você está escolhendo? Lugares profundos ou lugares rasos? Agora eu vou ser bem sincera com você. Sabe por que a gente escolheu o snorkel? Que era um lugar raso? Porque era mais barato. Era mais simples. Não precisava de tanta renúncia. Os equipamentos eram mais baratos. Era muito caro mergulhar profundo. Porque os equipamentos eram outros. O investimento era outro. O tempo de aprendizagem era outro. O tempo de oração no seu quarto é outro. O tempo da sua intensidade com Deus é outro. É o lugar que você escolhe estar. A gente estava ali porque a gente escolheu um lugar de facilidade. É só colocar um coletinho e ficar nadando na superfície. Vai! É esse tipo de comunhão, de interesse que você quer com Deus? Toma! Deus não vai tirar de você as suas escolhas. Deus não vai. Nem ninguém vai. Se você quer estar no lugar raso, você vai permanecer nesse lugar raso. Para você ser um mergulhador profissional de lugares profundos, você precisa fazer cursos para isso.
o mergulhador de lugares bem mais profundos, ele precisa estar, uma vez eu vi isso num documentário, ele precisa passar por um teste de pressão antes do seu corpo poder entrar na água. Porque a pressão de lugares profundos é tão grande, que se ele fosse descendo normal, ele não conseguiria, o corpo dele implodiria. É muito grande. Então, ele passa por teste de pressões em salas. E da mesma forma que ele tem que entrar na água, ele tem que passar por esse teste. Para sair, ele também tem que voltar por essas salas, porque ele não pode sair de repente. Você acha que isso é simples e fácil? Você acha que isso é barato? Quais são as nossas escolhas? O que nós estamos escolhendo? Que lugares nós estamos escolhendo? Se você soubesse a profundidade do oceano, se você soubesse o quão belo são as profundidades, nós nunca escolheríamos estar num lugar raso. Nunca escolheríamos. Não tem como comparar, não tem como comparar. O nível de intimidade com Deus, onde a gente só diz oi, bom dia e boa noite, do que um lugar de oração, de joelho no chão, de intimidade real. Não tem como comparar. A beleza, o conhecimento. Sabe o que está acontecendo com as pessoas que estão na superfície? Elas pensam que conhecem a Deus. Elas pensam que conhecem o oceano. Quando vê aqueles peixinhos bem pequenininhos passando, olha a glória de Deus, que lindo. Ai, como Deus é bom. Uma coisa superficial. Algo que não tem muita... Mas quando a gente desce para o profundo, que a gente vê as maravilhas e vê uma baleia gigante passando na nossa frente, a gente fala, uau! Mas é porque Deus não quer mostrar as coisas a você? É porque Deus não quer operar na sua vida? É porque uma baleia não fica na superfície por muito tempo. Não tem como provar e ver, e sentir, e saber coisas num lugar raso. E nossa geração precisa entender isso. Não tem como saber, não tem como entender, não tem como experimentar. E não adianta ficar aqui num lugar raso e na hora do louvor, mostra-me a tua glória. Oh Senhor, eu quero mais, quando você não tem atitudes correspondentes a isso. Não é compatível, não é porque Deus não quer. Na verdade Ele quer, mas Ele está dizendo, vem para esse lugar profundo. Onde você consegue realmente ter acesso direto a mim. Nós temos esse ticket, gente. Mas o quão disponíveis e o quanto que nós queremos ter realmente esse lugar. O quanto que nós queremos pagar por isso. O quanto que nós queremos pagar por isso. Quantos nós estamos dispostos para oferecer esse lugar ao Senhor. Diz, Senhor, você vai ter toda a minha vida. Porque eu quero chegar o mais profundo que eu puder durante toda a minha vida. Isso vai te custar o que custou a Noé. Isso vai te custar o que custou a Abraão. Isso vai te custar o que custou aos grandes avivalistas do século passado. Isso vai te custar o que custou a Jesus. Sabe o que Jesus te deu? A própria vida. É isso que você precisa dar a Ele. A própria vida. Ah, Suane, mas é sério isso? Eu não posso viver as minhas vontades? Não! Quando nós vamos entender isso? Que nós não nascemos para nós mesmos. Que nós não estamos aqui para nós mesmos. Que nós não estamos aqui para alimentar o nosso ego. As nossas próprias ansiedades e os nossos próprios pensamentos e desejos. Jesus abriu mão de tudo. Para te dar tudo. E será que você não consegue dar um pouco mais a Ele? Será que você não consegue investir um pouco mais nesse passeio? Ou será que você vai passar a sua vida inteira nesse lugar de enjoo? E beleza, estava vendo aquele homem lá, voltando à minha história de superação. Estava vendo aquele homem lá e começou a acontecer o quê? Suane começou a ficar meio desorientada. E eu falei, eu não acredito que eu estou no Mar do Caribe, em Cancún, e vou voltar para o barco. Estava chateada comigo, mas eu falei, eu não vou aguentar.
E eu lá balançando e comecei a procurar Gabriel. Eu falei, preciso contar a Gabriel que eu estou enjoada. Aí eu consegui me aproximar dele. Eu falei, amor, estou enjoada. Fazendo drama, né? Aí ele, não, amor, não. Pelo amor de Deus. Aí eu, e agora? Aí ele volta para o barco. Aí eu, tá. Sendo que eu não sabia como voltar para o barco. Essa instrução, ela tinha sido dada bem antes, enquanto eu ainda estava lá em cima. Mas eu não conseguia entender. Vão existir situações na nossa vida que até para desistir vai ser difícil. Só porque você não entendeu as instruções. Até para voltar atrás, até para se arrepender, vai doer mais. Se tivesse entendido, beleza, ia dar certo. Era só levantar a mão esquerda, Suane. Você ia voltar para o barco. Mas eu não sabia. E ali eu fiquei, Senhor, se tu me amas, se você realmente se importa com a vida da sua filha, faz algo, Pai. E aí eu acho que o pessoal começou a entender que eu estava passando um pouco mal e eles repetiram a instrução. Não sei o que, levanta a mão esquerda. E eu levantei a mão. E eles foram maravilhosos, perguntou se eu conseguia nadar até o barco. Eu disse que sim. A gente estava nem tinha chegado no meio do passeio ainda. E eles me chamaram para perto, eu subi no barco novamente, devolvi os equipamentos e fiquei sozinha no barco. Triste fim da minha história, é isso. Mas ali no barco, então, enquanto todo mundo estava no mar, você viu Arraias e Tartarugas, gente? Você viu coisas melhores, né, do que eu. Ele viu várias coisas. Enquanto as pessoas estavam tendo as experiências que eles queriam lá, eu estava enjoada no barco, sozinha, com raiva do mergulhador lá de baixo, com raiva de mim mesmo, com raiva de Gabriel, porque ele não tinha comprado o remédio de enjoo. Com tantas dúvidas, com tantas perguntas. E ali eu fiquei um tempo parada, deitada, pensando. E eu falei, da próxima vez, eu vou escolher outro passeio. Seria muito melhor ter investido meu dinheiro em uma coisa mais que eu conseguisse aproveitar mais. Seria muito melhor ter aproveitado esse dia de outra forma. E eu quis desistir naquela hora. Quis abrir mão. Quis voltar para a terra e não sair mais de lá. E desistir dos lugares profundos. E desistir de ver as experiências legais. Tem gente que além de não... Tem gente que não escolhe estar na superfície. Tem gente que escolhe estar na praia levando tombada do mar. Na praia. Nos lugares mais rasos, que nem nos permitem colocar a cabeça para dentro d'água. Onde o sargaço nos incomoda. Onde tem aquelas coisas que a gente tem que saber, não sabe se está pisando numa sacola, num bicho, não sabe o que está passando nas nossas pernas. E fica naquele lugar. Sabe o que a palavra fala? É desembaracemo-nos. Desembaracemo-nos. Sai desse lugar de incômodo. Pior do que estar na superfície é estar beirando a praia, levando caldo. Aqui fala caldo? Levando caldo de onda. Tenta um pouquinho, vem uma onda, te carrega de novo para a areia. Aí você vai lá, tenta de novo, vem outra onda, te carrega de novo para a areia. Um lugar de inconstância, um lugar de falta de sabedoria. Vamos sair desses lugares, gente. Sabe onde tem vidas para a gente salvar? Em lugares profundos. A gente vai conseguir entender. Deus nos dando direção. Vai em tal lugar, fala tal coisa. Manda mensagem para fulana. Cria um grupo de oração. Marca uma vigília hoje à noite. Instruções que a gente só conseguiria realmente escutar num lugar silencioso. Lá nas profundidades, porque na praia faz muito barulho, as ondas são muito barulhentas. É um lugar de incômodo às vezes. É bonito para ver. Você quer ver ou quer provar? É bonito para ficar avistando a paisagem. Mas será que nós fomos chamados só para isso? Não. Eu não fui chamada para isso. Eu não fui chamada para isso. Você não foi chamado para isso. Vamos nos colocar nesse lugar de confronto com as nossas próprias, com o nosso próprio eu, com as nossas próprias convicções, com aquilo que a gente pensa que sabe,
Se o rapaz do teclado puder vir. Com aquele que a gente pensa que sabe, com aquele que a gente acha que a gente consegue. Vamos tentar se colocar de cara assim, frente a frente com o espelho. Chegar e dizer, ei, Suane, mulher, o que é que tu está fazendo da tua vida? Como é que vai ser? Vai ser para sempre assim? Tu vivendo nessa onda de intensidade e de fraqueza, de queda, caindo nessas mesmas coisas? Caindo nessas bobeiras? Caindo em pornografia? Caindo em mentira? Caindo em tentações tão simples de resolver? Vai ser sempre assim, você viver cheio de sargaço nas pernas? Te estressando, te coçando, você se sentindo desconfortável. É só você entrar um pouquinho na água, tentar sentir a presença de Deus. Seus pensamentos não te deixam se concentrar. Você já fica pensando, o que é que eu vou comer depois do culto? Como é que estão os meus afazeres de amanhã? Você não consegue ter um momentozinho de intimidade com o Senhor? Você não consegue separar um pequenozinho momento na sua rotina para dizer, Senhor, você é tão bom, você é tão bom. Eu te amo tanto, o que é que eu posso fazer mais por você? Será que não dá? Será que a gente vai ficar sempre nesse lugar de sargaço? Será que a gente vai ficar sempre naquela superfície onde as ondas ficam nos enjoando? E a gente consegue viver um pouquinho daquilo que Deus tem para nós e ver uns peixes e tal. Mas quando a gente olha para baixo, nosso sentimento é de inveja, de comparação com as pessoas que escolheram ir mais fundo, que escolheram pagar um preço maior. Querido, onde você quer estar na sua vida? Eu falei para as meninas ontem, nós somos seres espirituais, já basta. Essas coisas naturais já deu. Já deu. Já deu de ficar buscando curtidas no Instagram. Já deu, passou já essa fase. De ficar comparando a quantidade de seguidores. De ficar se importando com essas coisas bobas que não nos levam a nada. Essa rede social, assim como o falido Orkut, vai passar. Vai vir outras distrações. A gente vai ficar sempre nesse lenga-lenga. Ou a gente vai tomar uma atitude de mulher de Deus e de homem de Deus mesmo. E vai dizer, Senhor, o sangue pode dar na canela. Se tiver que investir do meu bolso, eu vou investir. Se tiver que comprar o equipamento todinho, eu vou comprar. Porque eu quero lugares profundos. Eu não quero mais viver nesse lugar de superfície. Não dá mais para mim. Já chega. É uma decisão. Fala comigo, é uma decisão. É sua decisão. O desejo do meu coração é que a gente se junte tudinho, faça um curso preparatório e mergulhe todo mundo para o lugar mais fundo que tiver. Mas a verdade é que eu não posso fazer isso, mais que eu queira. Porque é sua decisão. No meu exemplo, eu uso uma máscara não infantil. Mas isso aqui vai ser legal. Isso aqui é o que você recebe. Espiritualmente falando, entenda a minha comparação. Quando você sair desse evento, você vai sair com isso aqui. Você pergunta, Sônia, mas você está desqualificando todas as coisas que a gente recebeu, todo o esforço da liderança? Não. Eu estou dizendo que esse evento não é suficiente para te manter em um lugar profundo. O máximo que um evento vai fazer, que o JPN vai fazer para você, é te dar um instrumento a mais. Você vai sair daqui assim, ó. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe o que confunde muito? E o que, quando a gente não tem maturidade, machuca a gente. É porque a gente sai com um equipamento como esse e quer fazer coisas muito grandes. A gente sai do JPN assim, Senhor, eu quero ir para os Estados Unidos mês que vem. Eu estou pronta, Pai. Eis-me aqui. E Deus está dizendo, mas cadê o resto do equipamento? Você vai se machucar se você for para um lugar profundo assim. Você não vai conseguir. E aí a gente coloca e falou, Senhor, eu recebi uma palavra. Eu vou ser milionário para ajudar muitos missionários. E aí no mês que vem não chega nada no seu Pix. Aí você fala, mentiroso, era tudo uma farsa, não aguento mais.
porque você pensa que isso aqui te salva. Mas isso aqui é só um instrumento a mais. Precisa de uma roupa, precisa de um cilindro, precisa de várias outras coisas para te manter vivo. Deus não vai te levar para canto nenhum despreparado. Senhor, eu tenho um chamado para as nações. Senhor, eu tenho um chamado para ser um grande profeta. Senhor, eu tenho um chamado para ser um grande empresário. Eu vou ter uma empresa muito grande para abençoar muitas pessoas, para empregar muitas pessoas. Ei, eu não duvido do seu chamado. Mas Deus não vai te entregar nada te vendo despreparado. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Não é porque Ele não quer te dar, é porque te machucaria se você alcançasse esse lugar. Eu conheço pessoas, gente, que realmente tinham chamado para ser uma pessoa muito rica. E hoje eles são muito ricos, mas chegaram nesse lugar despreparados. Sabe onde eles estão? Fora da igreja. Sabe onde eles estão? Sem conseguir nem dar o dízimo, porque acham injusto. Chegaram, conquistaram, com a força do braço, conquistei, eu sou o que Deus me chamou para ser, é mesmo? Ou foi na força do seu braço? Foi Deus que te levou para esse lugar? Poderia ter dado certo para eles. Mas foi assim que eles chegaram e se apresentaram. E aí falou, Senhor, se você não quer me levar, eu me leve sozinho. Aí foram para o lugar mais distante. E para o lugar mais perigoso. Para o lugar de águas mais turvas. Onde eles nem conseguem se conhecer mais. E está com problema em casamento. E não sabe cuidar dos filhos. Mas tem dinheiro no bolso. Isso adianta de quê? Hein? Que adianta? Ganhar o mundo e perder a alma. Se prepare. Se eu posso te dizer uma coisa nessa manhã, se prepare. Se prepare, se prepare. Ei, está vindo uma onda. Está vindo uma onda tão grande, tão grande, tão grande. Uma história, vou finalizar com isso, uma história que eu conheço. Um dos tsunamis que deu, não lembro aonde. Mas foi um tsunami que devastou a cidade inteira. Matou tantas pessoas. Encontraram 2 pessoas que naquela mesma hora do tsunami estavam em alto mar mergulhando. E eles disseram que naquele momento eles estavam muito profundo e eles sentiram como se fosse um vácuo passando por cima deles. Eles olharam para cima e não tinha nada. Preste atenção nisso. E eles sentiram esse vácuo forte, passando por eles. Eles olharam, não tinha nada. E eles continuaram o mergulho. Quando eles voltaram, eles viram, meu Deus, tudo destruído. Eles estavam bem profundos e bem longe, amém? Está vindo uma onda, assim como eu sinto que vem uma onda da parte de Deus. Para alcançar pessoas, para mudar, para trazer junto milagres, prodígios. A gente vê coisas que aconteceu, que a gente vê na Bíblia e pensa, só pode ser mentira, Jesus curar um cego fazendo lama e colocando no olho do cara. Só pode ser mentira. Eu creio que a gente vai começar a visualizar isso. Mas, está vindo também uma onda tão grande de perseguição. Uma onda tão grande. Ei, gente, o Covid foi só uma parte. E a gente já está esquecendo do que aconteceu, do tanto de gente que morreu. A gente já está esquecendo, a nossa memória já está curta demais. Mas vai vir uma onda assim, o diabo está querendo mesmo dar uma rasteira na nossa geração. Está querendo tirar a dignidade dos nossos pastores. Está querendo confundir a cabeça dos nossos líderes. Ano passado, um pastor se suicidou. Ei! E parece que nem nos incomoda isso. Nem aguentou a pressão tão grande, se perdeu na jornada com uma filhinha de 1 ano e se matou. E aí? Está vindo essa onda e o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele vai mesmo entrar na sua escola. Ele vai mesmo usar um professor seu. Ele vai mesmo usar uma pessoa para te seduzir, para te atrair, para te levar para um lugar. Para tirar a tua virgindade, menina. Para te confundir. Para te rotular. Ele vai mesmo fazer isso. E ele não está nem aí. Ele vai atingir a família.
Ele vai fazer filho matar pai. Isso está difícil de se ver? Tá não. A gente vê todo dia. Ei, e a gente? Ou a gente vem para o fundo, ou a gente vai ser arrastado por essa onda. Ou a gente vai para o fundo e sente um vácuo. E nem entende. Estamos lá protegidos. Por uma camada da graça, da unção, da força, do favor de Deus. Naquele lugar. Mas a nossa maior missão, além de ir para esse lugar profundo, que é nosso avivamento individual, que a gente está falando, são as nossas escolhas, nossos quereres. Mas a nossa maior missão é saber que tem tantos e tantos e tantos que precisam estar aqui também. É saber que os nossos primos, os nossos tios, os nossos amigos de universidade, de escola, eles precisam também vir para o fundo. Porque senão essa onda vai atingir os nossos e a gente não vai poder fazer nada. Eu perdi uma pessoa para o Covid. Eu não pude fazer nada. O que é que eu poderia fazer? Eu tinha que fazer antes. Eu tinha que chamar ele para o fundo antes. E aí? E a gente? Além de estarmos aqui nesse lugar protegido, e aí? E os outros? O nosso lema se tornou conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, fazê-lo conhecido, fazê-lo conhecido. Ei, tem uma oportunidade de pregar no ônibus, prega. Você não sabe se aquela pessoa vai chegar viva em casa. Tem uma oportunidade de um evangelicismo. Ah, mas é da igreja tal, da placa tal, vai. Tô nem aí. O que eu quero é que o fundo fique cheio. O que eu quero é que os nossos jovens parem de ser enganados pela mídia, parem de ser enganados em depressão, em ansiedade, em morte, em tentativas de suicídio, em gravidez precoce. Eu quero que a gente pare de escutar isso nos noticiários, porque o fundo está cheio. Porque nós estamos conseguindo. E nós temos essa capacidade. Se Deus nos deu uma ordenança, é porque nós podemos. Você pode ficar de pé. Obrigada, Espírito Santo, porque você é tão bom. Você é maravilhoso. Obrigado porque as pessoas que decidiram estar aqui nessa manhã, que superaram o sono, cansaço, outras programações, um tempo com família, uma hora de estudo, sei lá, elas vão sair daqui com um equipamento a mais. Naturalmente, não é aquilo que vai manter elas por muito tempo na água. Naturalmente, não é aquilo que vai manter elas em um lugar muito profundo. Mas que isso seja um sinal cravado em você. Que isso não seja parte dos seus olhos. Mas é tão pequeno isso que a gente aprendeu. As promessas são tão grandes. A gente realmente só sai com um símbolozinho daquilo que aconteceu aqui. Permita que isso seja um sinal de Deus marcado no seu coração. E quando você olha para essa pulseira do seu braço. Sabe o que Gabriel fez um dia? Ele foi para um evento que marcou muito a vida dele. Passou um mês, foi? Um mês com a pulseira no braço. Já estava descamando já a bicha. Mas ele falou, se é para a visão ficar diante dos meus olhos, para eu nunca mais esquecer, eu não tiro do braço por 10 anos. Permita que isso crave no seu coração. Isso quando eu recebi uma palavra no domingo, no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, no domingo à noite, independente do que tinha marcado você durante esse evento, permita que isso seja um lembrete de Deus para você. Ei, saia da zona de conforto. Se prepare. Deus quer te usar. O maior interesse de Deus é te usar. O maior interesse de Deus é te usar. Na sua casa, na sua família, com seus parentes, com seus amigos. Ele tem interesse em te usar.
Mas é aquela coisa, Ele não vai te usar despreparado. Ele não pode fazer isso, Ele te ama demais para isso. Isso te machucaria. Feche os seus olhos. Falamos sobre avivamento individual. E eu quero que você faça uma oração sincera com o Senhor. Lembra aí de onde você está aqui agora. O do quanto mais você pode dar ao Senhor. Quanto mais você pode dar a Ele. Aonde você está vivendo? Será que a rotina, os seus afazeres, o trabalho, os filhos, o casamento chegando, o noivado, os relacionamentos, as amizades. Será que está roubando muito tempo? Será que não sobrou mais tempo para Deus? Será que você esqueceu do seu propósito? Será que você esqueceu de onde era para você estar? Será que essas coisas estão te cegando ao ponto de você nem se reconhecer mais? Eu tenho certeza que qualquer um aqui precisa sim melhorar em algumas áreas. Vamos usar esse tempo. Vamos ser sinceros com o Senhor. Se você quiser, se ajoelhe, ande nessa sala, deite no chão. Seja sincero com o Senhor. Vamos ser sinceros com o Senhor. Não, não queremos viver as nossas próprias vontades, não. O nosso querer é ser como você, Jesus. O nosso querer é te dar o nosso melhor, Jesus. Assim como você deu a sua vida a mim, eu entrego tudo a ti. Entrego os meus dias, os meus sonhos, os meus planos em tuas mãos. Entrego os meus dias, os meus melhores amigos, minha família em tuas mãos. Eu entrego o meu tudo, os meus afazeres, o meu trabalho. Eu entrego os menores sonhos e os maiores sonhos, pois sei que os teus são maiores que os meus. Eu não quero viver mais por mim, não. Não, eu não quero viver mais por mim. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não. Você é maior, você é melhor, você é mais profundo, mais profundo. Você é tudo, 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 tudo. Eu não sei viver sem ti. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Eu renuncio tudo. Renuncio tudo. Por amor de mim, por amor de ti, eu abro mão dos meus prazeres naturais. Assim como João Batista, assim como os discípulos que abriram mão de tudo para ti. Eu não sei viver sem ti. Eu não sei viver sem ti. Cedere que te lebana mamasie. Vamos para um lugar mais profundo em consagração. Nós temos mais alguns minutos. Sederekete lebaramamase. Sederekete lebramamase que te lebras.
Oh, mrakamanamasé que terebrache. Oh, requetelebaramamase que terebras. Deus se move em favor do seu povo. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Deus está nesse lugar. Deus se move, trazendo livramento para nós.